Como nasceram as maiores lendas do Minecraft? Se você jogava Minecraft antigamente, provavelmente já teve medo de alguma coisa que hoje parece meio absurda. Talvez fosse um vulto no meio da floresta. Talvez um barulho estranho vindo de uma caverna. Ou talvez um personagem observando você de longe. E o mais engraçado é que, na maioria das vezes, nem existia nada ali. Mas isso não impediu milhões de jogadores de acreditarem em algumas das maiores lendas da história do Minecraft. Herobrine. Nomes que marcaram uma geração inteira. Só que quando eu comecei a pesquisar sobre essas histórias, percebi uma coisa interessante. Muita gente conhece as lendas, mas poucas pessoas sabem como elas realmente surgiram. E algumas delas são bem diferentes do que a maioria imagina. E para entender tudo isso, a gente precisa começar pela lenda mais famosa de todas. Se você perguntar para qualquer jogador antigo qual foi a entidade mais famosa do Minecraft, a resposta provavelmente vai ser essa. Mas o curioso é que muita gente lembra do Herobrine e esquece de como a história começou. Hoje existe uma ideia de que o Herobrine fazia parte do jogo desde sempre. Mas não foi bem assim. Tudo começou quando uma imagem começou a circular pela internet. Nela, aparecia um personagem parecido com Steve observando o jogador à distância. Pra quem não sabe, reza-se a lenda, uma das lendas, né? Mas reza-se a lenda que o Herobrine é um irmão mais novo do Notch que morreu, faleceu, afogado. Ele era muito amigo do Notch e do Steve, um dos criadores do Minecraft. O totem para invocar o Herobrine e nós vamos tentar sobreviver um dia e uma noite no mod assustador do Herobrine. Colocamos 2 blocos de ouro, o totem que foi criado com osso e um nether hack aqui em cima e acendemos. Mas eu... Ai. Vamos ver. Galera, ativou. Olha o olhinho do Herobrine. O problema é que essa história nunca teve provas. Mas naquela época isso não importava muito. Porque o Minecraft era um jogo misterioso. Leak. Se você acompanhava vídeos de mistério naquela época, provavelmente já ouviu esse nome. Diferente do Herobrine, o Leak não tinha uma história tão conhecida. Mas isso não impediu que ele se espalhasse pela comunidade. A lógica era quase sempre a mesma. Um jogador dizia ter visto algo estranho. Outro afirmava ter encontrado rastros misteriosos. Galera! Eu não acredito nisso. Calma. Aquilo é um Leak. Ele tá me olhando, velho. Ele tá me olhando. Eu vou lá matar ele. Meu. Ele apareceu aqui em casa. Eu suspeitava, velho. Apareceu um zumbi do nada aqui. Não. Ele sumiu. E pouco tempo depois surgiam vídeos mostrando supostas aparições. O que tornava tudo mais assustador era que ninguém sabia exatamente o que era real e o que era montagem. E talvez essa tenha sido uma das entidades mais misteriosas de todas. Porque, diferente do Herobrine, que tinha olhos brancos, o Nu era descrito como uma figura completamente escura. Como se fosse uma falha dentro do próprio jogo. E eu acho que foi justamente isso que chamou a atenção das pessoas. Porque o Nu parecia algo impossível de entender. Ninguém sabia exatamente de onde ele tinha vindo. Ninguém sabia quem tinha criado a história. Mas ela continuava se espalhando. Aos 4 minutos e 2 segundos, é possível notar que ali na montanha tem algo preto. E quando a gente vai se aproximando, isso some. Aí eu vi vários comentários dizendo, né, que pode ser um Enderman. E vi vários comentários dizendo também que pode ser o No. Porque se a gente for ver bem, tem o tamanho de um player com a skin toda preta. E pra você que ainda não sabe, tem uma história que diz que temos um fantasma preso ao Minecraft. Sua skin é toda preta e ele faz aparições no mundo assistindo a gente jogar. Jogadores que relatam ter visto o No falaram que ele tenta se comunicar com a gente através de placas ou mesmo através do chat, pedindo socorro, dizendo que ele está preso e que ele não é um homem mau.
O verdadeiro mistério foi entender como milhões de jogadores transformaram simples histórias em algumas das maiores lendas da história dos videogames. Agora eu quero saber uma coisa. Qual dessas lendas mais marcou a sua infância? Herobrine? League? Nu? Ou existe alguma outra que você achava assustadora naquela época? Comenta aí porque eu tenho certeza que muita gente vai lembrar de histórias que quase ninguém fala mais.